em loco. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo aqui mais um conteúdo para vocês sobre o Flamengo aí, trazendo a repercussão da mídia esportiva com a classificação do Mengão para a grande final da Copa do Brasil, enfrentará aí o Atlético Mineiro. Vamos reagir aqui, galera, mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Dini. O link aí para deixar os créditos na descrição desse vídeo. Deixa aquele like e se inscreva. Vamos aqui para mais um corte. E não deu certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite. E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, o Corinthians hoje estava mais... Por exemplo, ele tem o Memphis Depay. Hoje aí não tinha. Utilizar. Hoje até o garoto Giovani, que estava completamente esquecido da administração do Ramon Dias, acaba entrando no final. Mas, professor, desculpa te interromper, só um detalhe. Você estava falando, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando dois... O Bruno Henrique foi expulso, né? E o Gabigol foi sacado logo na hora ali para entrar o Fabrício Bruno. Você falou, mas eu acho que abdicou demais, né, do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou, as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições. Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações. Coisas que ainda não deu tempo para fazer e coisas que ainda estão caminhando. Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense. Mentira, né? Óbvio que ele já estava vendo o Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não corresponde à decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Eu fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo. Né? Eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Ele chama o Corinthians. O Corinthians não pôde ir, não conseguiu ir, não gerou o jogo. Eu nem vou dizer que demorou para ir. Quem demorou foi o técnico para mexer. O time não correspondeu nem quando o técnico mexeu. Então o Corinthians não foi. Isso facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa para o adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim, não tem... Chegou logo de cara, o único atacante do Flamengo era o Arrascaeta. Sim. Um pouco mais adiantado. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, que é um time que está disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes para o ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol, faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata naquele momento, ou faria mais sentido você alguns passos à frente para a Arrascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo? Ele e o Gerson fizeram isso muito bem, se dedicaram. Então, como ele não tem um 9, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador que ia ajudar sem a bola, ia conseguir sustentar, segurar um pouco mais, incomodar mesmo a zaga, ele veio para uma estratégia de linha de 3, e o que foi a velocidade do Flamengo? O Wesley por um lado, e depois ele tira o Alexandre, que também já estava amarelado, para ser o Ayrton Lucas. Sim. Que é também um jogador com uma vocação mais ofensiva. Então acho que tem a ver também com quando ele olha para o banco e não vê um jogador com a característica que ele precisava. Ele achou melhor adaptar um meia, adiantar um pouco o meia para fazer um número ali, para incomodar, do que manter um Gabigol, que eu acho que seria algo temerário para o rendimento do time. Você poderia optar, preciso ter um atacante, mas essa corda podia estourar lá atrás. Você poderia ter um time mais desequilibrado com ele em campo. Eu acho que ele pensou dessa forma. Até porque, naquela altura, ele tinha 1 hora ainda para se arrepender. Sim. O jogo tem 90 minutos. Ele poderia consertar. 30. Se ele percebesse, mas em nenhum momento, realmente, em nenhum momento, o Corinthians fez com que ele se arrependesse daquela substituição. Ao contrário. Então, acabou dando certo. E o Corinthians, ele hoje entrou já com um esquema diferente, né? Porque o Ramon ele já utilizou linha de 3 zagueiros, o esquema com 3 volantes, que eu acho que é o que o Corinthians fica mais equilibrado, muito pelo que o André falou, porque marca melhor, corre menos riscos, e aí dá uma liberdade na frente ali pro Garro, pro Memphis e também pro Yuri Alberto. Hoje ele entrou com 2 volantes, né? Entrou com o José Martínez, só que o José Martínez com bola
não faz muito sentido, ele não é um passador, ele é um destruidor de jogada, e com o Charles. Por isso que eu acho que ele poderia já ter entrado no primeiro tempo mesmo, a partir do momento que tem ali a expulsão do Bruno Henrique, com o Carrídio. Porque o Carrídio é um cara que poderia fazer essa compensação na marcação, mas ele te entrega qualidade com a bola, né? Ele te entrega mais dinamismo. Então achei que ele demorou muito para modificar. E ele entra, Donan, com 2 volantes, mas são 2 volantes. É, de mais marcação. Porque às vezes ele entra com 3 volantes, mas o terceiro é o Bidon. Isso. Que, aliás, eu acho que até entrega melhor. E o Carrídio também. Mas ele... também, mas numa situação normal, o Corinthians não pode jogar sem pelo menos esses 2 volantes. Porque quando esse sistema não tinha jogadores com a capacidade dos atuais para fazer esses papéis, o Corinthians ele era inferior a equipes em Itaquera, por exemplo, como nós vimos esse ano inteiro, que não teriam capacidade de jogar dessa maneira no estádio corintiano. Depois que o elenco recebeu algumas peças e a comissão técnica atual do Ramon Dias chegou, as coisas mudaram e mudaram para melhor. Eu diria até que o Corinthians deveria estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. Antes de ganhar do Atlético Paranaense essa semana, num jogo que era absolutamente crucial, sim, em 3 rodadas o Corinthians tinha feito 1 ponto. Uma coisa que eu acho importante é a questão da postura. Porque esse elenco do Flamengo, algumas oportunidades, ele foi muito questionado, principalmente na última temporada, por faltar um time um pouco mais combativo. Esse é um ponto importante que você está tocando. Porque a gente está falando do jogo do ano pro Flamengo. Sim. Assim, acho que o time conseguiu mostrar a personalidade e se fortalecer, mesmo jogando com a menos, para entender isso. Sim. Para entender o que representa essa possibilidade de título real. O Flamengo está numa final, vai enfrentar um grande adversário que é o Galo. Né? Se fechar também ali com o Felipe Luiz. E, historicamente, o Flamengo tem um certo sucesso com técnicos com esse perfil, né? Sim. Jaime, Andrade, Carpegiani. Da casa. Vários, né? O Carlinhos Violino. Então, assim, o Felipe, na minha visão, melhorou um pouco disso. Acho que é um time agora mais focado, mais mobilizado. E hoje isso, para mim, ficou claro, né? O time conseguiu crescer mesmo com um cenário complicado. E é curioso porque o Felipe Luiz... O Ramon tá chegando lá, a gente vai ouvir daqui a pouco o Ramon Dias, daqui a pouco o Felipe Luiz também. Curioso porque o Felipe Luiz mesmo nas entrevistas ele fala, eu não vou abrir mão de ser vertical, não vou abrir mão do meu jogo, às vezes até exagero um pouco e tal, preciso aprender um pouquinho com isso. Mas hoje foi um jogo assim que você vê que o Felipe Luiz claramente já aprendeu isso. O dia que o campo pede. O dia que o campo pede, ele tem argumento. Ele tem capacidade e já algum preparo, deve ter preparado, obviamente, nos 10 dias que teve, pensando nesse jogo, recurso para poder fazer um plano B, ter um plano C em dado momento. O jogo hoje, professor, o jogo hoje era talvez o jogo mais importante para ele. Porque se o Flamengo perder a Copa do Brasil na decisão, nós estamos falando de um clássico nacional. Claro. E seria assim também se fosse contra o Vasco. Aí com um componente da rivalidade tremenda, que seria uma decisão de troféu de Copa do Brasil entre esses dois. Se ele não chegasse, se ele não conduzisse o Flamengo à final na única oportunidade de título, na mesma semana em que foi derrotado num clássico pelo Fluminense, da maneira que foi, numa escalação que leva em consideração o jogo tão importante que o Flamengo tinha hoje aqui em São Paulo, ele seria muito criticado com 4 jogos. Apenas 4 jogos. Dirigindo o Flamengo, mas as coisas, infelizmente, funcionam assim. Então, se por um lado ele tem o Campeonato Brasileiro para acertar, né, o jeito de jogar que ele pretende, que ele quer, e terminar na melhor classificação possível, a Copa do Brasil é a chance de ganhar um título. Se ele não tem a desculpa para ser mais Mourinho do que Guardiola, num dia em que o time dele está na segunda perna de um mata-mata, jogando pelo empate, tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse álibi? Né? Perfeitamente compreensível. Eu me assustei na hora. Falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Aliás, se a gente entrar nessa pilha rubro-negra, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. Tem mais, hein? E mais, valendo... Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla RA, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo aí da mídia esportiva, especial aí da ESPN Brasil. Os comentaristas aí analisaram a classificação do Mengão para final aí da Copa do Brasil, empatou na Arena aí Corinthians aí, Itaquera aí,
conseguiu. O jogo foi muito sofrido aí. Bruno Henrique foi expulso, né? Logo no começo do jogo, 27 minutos do primeiro tempo, mas o Mengão conseguiu aí segurar o empate, né? Que foi muito fundamental. Visto que já tinha vencido o primeiro jogo no Maracanã por 1-0,